Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom mais uma vez estar com você aqui no nosso Nova Itália. Muito obrigado a você que está todas as sextas-feiras conosco, nesse bate-papo que a gente faz com a comunidade italiana, com quem é italiano, com quem é italo-descendente e com quem é apaixonado pelas coisas da Itália, né? Eu quero começar aqui, eu vou falar hoje primeiro com uma pessoa que me é muito querida, muito cara, uma pessoa que a gente já se conhece há algum tempo, e que eu tenho sempre o prazer de conversar e sempre absorver alguma coisa. Isso é muito importante, essa troca que a gente faz é muito importante, sempre que eu estou com ele. Meu querido amigo César Romão, como é que você está? Prazer em revê-lo. Tudo bem, César? Prazer. Eu sou seu fã. Que é isso? César, você é descendente de italiano por parte de mãe, né? É, por parte de mãe, sobrenome Coratini. Coratini, né? Você sabe de que região veio? Gênova. Gênova. Ah, uma belíssima região, uma belíssima cidade da Itália, Gênova. E o César está com a gente aqui para falar de algumas coisas muito legais. Primeiro, que o César é um dos maiores palestrantes do Brasil. São mais de 100 palestras por ano, né, isso. César Romão? O César, e aí, de repente, um editor italiano leu um livro do César, que é Semente de Deus, né? Que eu já vou até dizer aqui, olha, lá na Itália ficou Il Giardiniere di Dio, né? E aí ele chamou o César para conversar e falou, olha, você tem um jeitão italiano de escrever, então precisamos... E graças a Deus deu certo também, né, César? Veja que coisa interessante, Ivo. Maximiliano Pilotti, que é o nome do meu editor na Itália, ele diz que ele garimpou um talento, né? Então, essa visão, né, empreendedora de um editor, ela é muito importante para quem escreve, porque o escritor, ele não consegue se fazer descobrir, né? Ele faz o trabalho dele, e o trabalho dele tem que ser descoberto. E o Maximiliano Pilotti, ele tem essa característica. A minha carreira na Itália, a abertura da minha carreira e a edição dos meus livros, eu devo a ele. Eu queria mostrar isso aqui. Isso aqui é uma coisa muito, muito importante. Você está vendo aqui, olha, isso aqui tem... Esse selo que você está vendo aqui é um selo do Vaticano. E esta bênção apostólica, ela é dada pelo Papa, né, por sua santidade, o Papa, para chefes de Estado, para grandes, né, empresários, enfim, para pessoas, né, que o Papa envia a sua bênção apostólica. Então eu queria que você visse aqui, ó, Sua Santidade o Papa Francisco concede com todo o coração, tá vendo? A desejada bênção apostólica, ó, a César Romão e família, e invoca a abundância das graças divinas. O César estava me dizendo, né, Romão, que você chorou pelo menos uma semana quando recebeu isso aqui. Foram né, 2 dias consecutivos. É uma coisa muito preciosa e esses são os grandes momentos na carreira de quem escreve. Claro, né? Sem dúvida. Então hoje na Itália nós temos um número muito grande de leitores, parece que os meus livros tocaram lá também o coração dos italianos, os livros vêm mudando a vida de muita gente na Itália. E olha que coisa interessante, Ivo, os problemas deles são os mesmos que os nossos. Eles têm os mesmos problemas de relacionamento, os mesmos problemas políticos, discutem as mesmas coisas com relação à evolução da sociedade. E você estava me dizendo que os seus livros, né, não precisam nem ser adaptados. Isso, né? É muito interessante. Eles têm uma tradução, claro, uma versão, né? Que são termos que, claro, que cada língua tem, né? Cada idioma tem, mas você me disse aqui que eles não precisam sofrer adaptações, né? O meu editor acha que, ele fala, você tem linguagem universal ou você tem um pé na Itália, né? De alguma maneira muito forte, porque os livros vão para lá e eles só é feita a versão para o italiano. Os títulos praticamente são quase os mesmos. Os mesmos, né? Esse foi o primeiro, né? Il Giardiniere di Dio. Que aqui é a Semente de Deus. Né? E que você lançou em 2008. Esse aqui foi em 2008. Meu primeiro livro na Itália foi em 2008. E olha que coisa interessante. Você sabe que eu recebo cartas escritas à mão ainda na Itália? Que coisa bonita. Bonita, né? A gente não tem mais essa cultura. Aqui no Brasil né, não recebo há muito tempo. Aí quando chega um envelope da Itália, você abre, é uma carta ainda, escrita à mão. E a carta tem uma coisa, né, Romão, que é maravilhosa. Porque quando você lê uma carta à mão, você fica imaginando o trabalho que essa pessoa teve, que dedicou a você. Exatamente. Porque foi lá, pegou a pena,
Pegou o papel, fechou o envelope, correio. foi no correio. Quer dizer, teve um trabalho, não foi lá na frente do computador e falou, pôs o Word e falou, deixa eu escrever um negócio aqui. Quando vem uma carta à mão, eu sinto que a pessoa deixou um pedaço dela. Exatamente, eu concordo plenamente com você. Temos outro aqui, i sogni esistono per essere realizzati. Os sonhos existem para serem realizados. Né? Esse é um super sucesso na Itália também. Você ao todo quanto? Já 200 mil livros vendidos na nós Itália? Já temos um número aproximado de leitores de 200 mil leitores. Que é um número enorme para um país como a Itália. Sem dúvida nenhuma. Aliás, em todo lugar do mundo é um número considerável, né? O César estava me dizendo que o editor ligou para ele, como é que chama? Máximo, né? Maximiliano Pilotti. Maximiliano Pilotti ligou para ele e falou assim, vai ter uma surpresa muito grande nesse ano de 2014. Aí ele, tuo futuro depende solo da te. O seu futuro depende só de você. Né? Esse também é um grande sucesso lá. É interessante porque se você pegar os meus títulos aqui no Brasil, são os mesmos. São os mesmos, é verdade. Na Itália, inclusive, os títulos são mantidos. É uma coisa muito legal. Esse aqui, Obrigado por Existir. Grazie ad Esistere, né? Esse livro, ele foi um fenômeno na Itália, ainda porque as pessoas na Itália dão de presente para pessoas que gostam. Então, ela gosta de alguém, ela dá esse livro e fala, olha, obrigado por você existir, né? Graças a você existir, alguma coisa mudou na minha vida. Ele virou um livro presente na Itália. Esse aqui, Autoestima e Motivazione. Autoestima e Motivazione, está aqui, né? Esses são 60, que a gente chama aqui no Brasil, de super dicas. Tem 60 super dicas. Você lê essas dicas em apenas 3 minutos cada uma. Então você pode abrir o livro em qualquer dia, qualquer E esse momento. aqui no Brasil você lançou quando? Esse no Brasil tem 3 anos. Ele faz parte da série Super Dicas da editora Saraiva, que foi organizada pelo professor Reinaldo Polito. E você já lançou na Itália também, Já está na Itália também. E esses livros assim são bons, né, para você. Eu, por exemplo, você me deu o livro A Semente de Deus, né? E eu vou lá, abro uma página e leio. E sempre absorvo alguma coisa, porque eu acho que é importante, né? Eu tenho comigo uma coisa, né? Quando eu saio de casa, a primeira, evidentemente, que eu dou graças a Deus por mais um dia, mas eu agradeço a mim também, né? Ivo, parabéns, você está legal, então vamos tocando e tal. E procuro ir a um livro, a algum lugar, às vezes até ao jornal, para ver uma frase, para que eu tenha um norte, para que eu dirija o meu dia, né? E eu tenho ido muito ao seu livro Semente de Deus, eu vou sempre lá com frequência. Essa é uma característica também, Ivo, que os leitores encontram. Você pode abrir a qualquer momento o livro. Exatamente. Você pode abrir em qualquer capítulo, ele não tem uma sequência que te prende, que você se torna aquilo uma obrigação para você terminar de ler, né? As pessoas acabam lendo o livro todo. Claro, lê o livro todo, mas depois você vai absorvendo algumas coisas, né, do livro. Isso é que é importante, né? Bom, puoi farcela anche tu. No Brasil, puoi farcela anche tu. Aqui, esse livro, ele é um livro que ele fala sobre as suas grandes características, né? Na Itália também, quer dizer, você fala sobre as suas grandes características, sobre tudo aquilo que as pessoas têm de bom e precisam usar. Entendi. Que aquelas dádivas que nós esquecemos. E o livro ele se tornou também um fenômeno lá, porque assim, ele tem um capítulo que ele fala em toda a sua dificuldade, conte suas dádivas. Relacione as suas dádivas, que nós temos, né? Às vezes a gente esquece. Claro, esquece, sem dúvida nenhuma, né? Trova lá a tua estrela, pega a sua estrela, né? Vai lá, seria capture a sua estrela, né? Encontre a sua estrela e fique... Porque todos nós temos uma estrela. Todos nós temos, verdade? E o livro ele fala justamente sobre isso. Qual é a sua estrela? Qual é a sua grande competência? Qual é a sua grande aptidão? Exatamente. A nossa aptidão é a nossa estrela. Então, o livro mostra a você caminhos que você pode fazer para encontrar a sua estrela, que são as suas aptidões. Você sabe que eu tenho uma amizade muito grande com o Renato Teixeira, que é um dos grandes compositores do Brasil, né? E tem uma música que ele fez com o Almir Sater, que chama-se Tocando em Frente, e que tem um pedacinho da música que me rege muito, né? Eu gosto muito daquilo, e geralmente eu penso, volta e meia eu penso naquilo. Ele diz lá, cada um de nós constrói a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz.
Então é isso mais ou menos, né? Você pegar a sua estrela, né? Você encontrar a sua estrela, né? Deus nos ajuda quando nós executamos os nossos dons, as nossas dádivas. É assim que Ele nos ajuda. As pessoas contam muito pouco as suas dádivas, né? Dão mais valor às coisas negativas que estão acontecendo do que as positivas que elas têm. Então você, por exemplo, quando sai de casa agradece, quando volta agradece. O agradecimento é o telefone de Deus. É o telefone. Quando você agradece, você falou com ele. Isso é maravilhoso, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós vamos voltar, vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Eu quero falar um pouco das suas palestras também, porque eu acho muito importante. O desenvolvimento de uma palestra, eu acho que é uma coisa, é uma dádiva quem consegue colocar todas aquelas pessoas num auditório, enfim, e fazer com que cada uma delas absorva pelo menos um tantinho, um pedacinho de tudo aquilo que o palestrante mostra. Isso eu acho muito legal e nós vamos conversar já, porque o nosso Nova Itália volta daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com o nosso Nova Itália, lembrando sempre a você que você pode mandar aí o seu abraço, mandar um beijo para um familiar seu, enfim, o que você quiser, a mensagem que você quiser mandar. O nosso Facebook é o Nova Itália, o Twitter é o @PGM Nova Itália, o Instagram é o @Nova Itália e o nosso portal é o www.portalnovaitalia.com.br. César Romão, há quanto tempo você dá palestra? 25 anos. Há 25 anos. Como é que você descobriu essa coisa da palestra? Na realidade é assim, eu comecei com os livros e aí as pessoas liam os livros e diziam assim: Romão, você só escreve ou fala? Você não quer vir aqui contar a história do livro? Você não quer vir aqui falar sobre o livro? E aí eu comecei a fazer eventos falando sobre os livros. E os pedidos foram aumentando e eu cheguei a um ponto de ter que montar um escritório para administrar as palestras. Eu queria te fazer uma pergunta, até com uma curiosidade minha. Eu acho que o ser humano ele tem uma tendência, uma queda para o ceticismo, né? Para aquela coisa de... E eu acho que, por exemplo, no seu caso, para as pessoas absorverem o que você escreve e para as pessoas absorverem o que você fala nas suas palestras, você depende da crença e da fé. Né, porque você precisa que a pessoa acredite, né, para que... Ou você transforma isso, você pega um cético que chega lá e consegue transformar e consegue fazer com que ele tenha crença naquilo. Como é que você vê isso? O ser humano ainda é muito cético para você ou não? Não, ainda é. Mas existem coisas, Ivo, que elas independem da sua crença. Por exemplo, se eu pegar este livro aqui e soltar, ele irá cair. É a lei da gravidade. Claro. Você pode dizer para mim, mas eu não acredito na lei da gravidade. Eu não tenho crença, eu não acredito que a gravidade existe. Independente de você acreditar ou não, se eu soltar o livro ele vai cair, a lei da gravidade vai atuar. Existem leis do universo que atuam na vida das pessoas, independente das pessoas acreditarem ou não. Ou não. Se você acredita, você entra no canal desta lei. Se você não acredita, você fica fora dela. Para a lei não faz diferença nenhuma você acreditar nela ou não. Você tem a crença ou não na gravidade, ela continua existindo. Entendi. Então, existem coisas no universo que estão aí para favorecerem as pessoas, mas as pessoas precisam caminhar nesta direção. Você sabe por que eu te perguntei? Porque eu acho que ainda tem uma parcela, e às vezes eu encontro muito pessoas assim, né? Que você fala de um livro, por exemplo, de pessoas que são especializadas nesse negócio, de você encontrar essas leis, essas coisas todas, e o cara fala que é isso não dá em nada. Não tem? Tem muito. Não tem muita gente, né? As pessoas precisam sentir que a transformação pode atuar nelas. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, de repente, às vezes você está num evento, vê uma pessoa que é gaga, né? E eu tiro a gagueira da pessoa em 10 minutos. Eu falo, você acredita ou não, você não vai mais... Você vai deixar de ser gago por 10 minutos. Não importa se você vai acreditar. Aí resolve, aí a pessoa falou, agora é com você. Ele volta e vira gago. Então, existem coisas que as pessoas precisam delas. Existem problemas que, se você tirar das pessoas, Ivo, você causa um problema, sabia? Porque tem gente que adora um problema, tem gente que adora ser cético, tem gente que adora não querer ouvir nada sobre determinado assunto. Aquilo faz parte da vida.
Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa história de mudar as pessoas, porque as pessoas não querem mudar. Não querem mudar, né? Talvez seja direcioná-las, né? Mas não mudá-las, né? Eu tenho um amigo meu que se você chegar para ele e falar assim, olha, tem um negócio para você aqui, não tem problema nenhum. Eu falo, eu não quero. Eu quero que tem problema, né? Porque eu acho que é o que você falou, eu acho que ele tem prazer em quando chegar lá no fim ter solucionado o problema todo. Olha que né? coisa interessante. Isso é científico. Nós somos movimentados por enzimas. Tudo que você sente gera uma enzima, essa enzima vai para o teu cérebro, são as enzimas MAO. Tanto ela é positiva como negativa. Essas enzimas viciam, elas são viciantes, elas dão ordem ao cérebro. Então, se você se vicia em coisas que não são legais, o teu cérebro sente necessidade delas. Se você se vicia em coisas que são legais, o teu cérebro também sente necessidade delas. É muito importante a gente entender que nós geramos na nossa vida sempre mais do mesmo. A grande pergunta é a seguinte, qual é o mesmo que você está gerando para a sua vida? É verdade. Bom, eu quero bater mais um pouquinho de papo a respeito disso com você. Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos voltar. Eu quero voltar a falar um pouquinho dessa coisa da palestra com o César Romão, de atingir você, porque eu acho muito importante, né? A gente às vezes acha que a gente é autossuficiente, mas se você receber um empurrão, um cutucão, vai tão mais fácil se você soubesse, né? A gente volta já já, tá bom? Nós estamos de volta com o nosso Nova Itália, sempre lembrando a você que você também pode mandar o seu recadinho, a sua mensagem para a gente. O nosso Facebook é o Nova Itália, o nosso Twitter é o @PGM Nova Itália, o nosso Instagram é o @Nova Itália e o nosso portal é o www.portalnovaitalia.com.br. Eu estou recebendo hoje também um ítalo-descendente de muito sucesso, um case de sucesso da colônia italiana, da comunidade italiana, descendente, a avó da sua mãe. A mãe da minha mãe. A mãe da sua mãe, sua avó então, né? Exatamente. Era italiana, né? E o César Romão é conhecidíssimo no Brasil, também em Portugal, e eu não vou nem começar a falar aqui, que eu vou passar o tempo todo aqui falando de todos os países que o César Romão já escreve, já faz palestra, essa coisa toda. Na Itália, por coincidência, você nunca fez palestra, ainda não. né? Ainda não, ainda né? Não. E tem uma coisa aqui, dá para chegar bem pertinho desse livro aqui ou não? Para quem? Pro índio ou pro... Aqui? Aqui, ó. Eu queria que você chegasse aqui embaixo, ó. Ó, vai chegando aqui, ó. Aproxima aqui, ó, pra mim. Deixa eu fazer assim. Ó lá. Ó como é que chama a editora. Itália Nova. E o nosso é o Nova Itália, que uma coincidência maravilhosa, né? Eu gosto muito de falar, esse assunto me fascina, sabe? Essa coisa de você, porque eu acho que você passa a ser... hoje em dia, por exemplo, no mercado, eu não sei se você já ouviu, no mercado de investimento, de todos os aspectos, empreendedorismo, tem uma figura que chama-se anjo. O anjo é aquele cara que acredita em um projeto e põe o primeiro dinheiro, né, para receber depois, se o projeto der certo e tal. Você, de uma certa forma, é o anjo das pessoas, né? Porque você começa a falar com as pessoas, né? De uma forma, né? De uma forma que as pessoas consigam resolver e fazer, e andar, caminhar na vida, né? Deve ser muito legal, né? Porque eu acredito o seguinte, tem gente, eu, por exemplo, eu preciso de um empurrão. Ou um tapa ou um beijo, mas eu preciso de um empurrão para fazer as coisas, para colocar as minhas ideias para frente, né? E deve ter, as pessoas são diferentes, né? São. Eu sempre digo assim, Ivo, não espere de mim o que você pode conseguir. Entendi. O ser humano, ele é mamífero. E o mamífero tem um sério problema, que é todo mamífero é de fácil condicionamento. E você pode ver isso em vários exemplos. Por exemplo, você pega um elefante, amarra a pata do elefante, ele fica com aquela pata durante um tempo, você tira a corrente, ele só vai até ali. Ele não vai mais que aquilo, ele se condicionou. Os elefantes passam, por exemplo, a vida toda fazendo o mesmo caminho entre a comida e a água na África. Se a água seca, a comida acaba, eles são capazes de morrer de fome, né? Porque eles não conseguem... Porque não conseguem outro caminho. O mamífero é extremamente vulnerável ao condicionamento. Quando você entende isso, você começa a lutar contra o condicionamento. As coisas que as pessoas têm que entender é que nós temos que quebrar nossa rotina todo dia. Todo dia você tem que se despedir de uma certeza. Porque se você não fizer isso, você ficará condicionado. E aí você vai achar que aquele é o seu mundo.
As pessoas se tornam esforçadas e não conseguem transformar o seu esforço em resultado positivo. Então o brasileiro, por exemplo, é esforçado, mas e aí? Você transforma o seu esforço em resultado? Isso é ser competente, quando você transforma o seu esforço em resultado. Para isto, as pessoas precisam começar a elaborar estratégias. Então, você me perguntou se eu já fui à Itália, por exemplo, fazer palestras sobre os livros. Conheço a Itália toda, mas nunca fui fazer palestras sobre os livros. Por quê? A estratégia é primeiro deixar os livros florescerem, para que quando eu chegue lá, eu já tenha um grande público me esperando. Agora, se eu começar a fazer palestras na Itália, quando os livros ainda não eram um sucesso, talvez eu nem tivesse público. Então, as pessoas precisam aprender a pensar estrategicamente. Quantos minutos você perde por dia criando uma estratégia para você? Você já reparou que são pouquíssimas as pessoas ainda, Ivo? Você é extremamente organizado, já o conheço, já sei. Agora, as pessoas não são organizadas. Elas não têm nem agenda do dia. Elas vão deixando acontecer, vão deixando acontecer. Quem não se organiza destrói o nosso bem mais precioso, que é o tempo. É verdade, você tem razão. Então nós podemos, vou deixar algumas sugestões então para o seu público. Primeiro, seja uma pessoa organizada, pelo menos com o seu tempo. Trace a sua estratégia, se não for diária, semanal, mensal, é necessário, porque você precisa ter um mapa e não deixar a vida acontecer. Se você deixar a vida acontecer, a vida vai lhe dar de presente as prateleiras do mundo. Você vai viver igual a todas as pessoas vivem. As pessoas condicionadas. Entendi. Quer dizer, esse é o diferencial, né? Mas é por isso que eu digo que você passa a ser, além de um coach, de um técnico, né, de um treinador, você passa a ser um anjo, né? Para falar assim, vai lá, faz assim. A pessoa vai lá ler alguma coisa que você escreveu, é mais ou menos nesse sentido, né? Agora você fala em anjo, daqui a pouco o pessoal termina a palestra e vem fazer, Romão, põe a mão em mim. Não, anjo no sentido, né, esse anjo do empreendedorismo, né? Porque criou-se essa terminologia agora no mercado, né? Existe o anjo, né? O anjo nos Estados Unidos, ele existe há muitos anos. Todas as fábricas que chamam-se fábricas empreendedoras, né? As pessoas visitam, os investidores visitam e procuram os melhores projetos. É verdade, sem dúvida nenhuma. E sempre que eu volto aqui do intervalo, do nosso break comercial, né? Eu falo das redes sociais, o nosso Facebook é o Nova Itália, o nosso Twitter é o @PGM Nova Itália, o nosso Instagram é o @Nova Itália e o nosso portal é o www.portalnovaitalia.com.br. Hoje eu estou recebendo o meu querido amigo César Romão. E todos esses livros aqui que nós mostramos para você, que eu vou dar uma passadinha rapidamente, né? Aliás, a Antonella está aqui comigo já, né, Antonella? Tudo bem, Antonella? Tudo bem. Você vai corrigindo aí se eu falar errado, tá? Porque a Antonella é minha professora de italiano. I sogni esistono per essere realizzati. É vero. Vero. Il tuo futuro dipende solo da te. Speriamo. Grazie di esistere. Sì. Certo? Autoestima e motivazione. Sì. Tá? Esse aqui que é Puoi farcela anche tu. Certo. Il giardiniere di Dio. Trova la tua strada. Nota 10. Nota 10, tá vendo? Com louvor. Esses livros todos aqui do César Romão estão, claro, em português. Aliás, originariamente em português. Todos eles nasceram aqui. Nasceram aqui, né? Nasceram aqui no Brasil e vêm conquistando aí. São 51 países hoje. Eu vou te fazer uma pergunta também, de uma curiosidade minha, né? Você, evidentemente que você vai lá, senta, começa a articular lá, né? Começa a esqueletar, né, o seu livro, enfim e tal. Dos livros que você faz, o que você absorve? Olha, cada livro é um aprendizado, eu fico até surpreso. E eu me corrijo muito, porque cada vez que eu escrevo um livro, eu encontro coisas que eu preciso mudar. E muitas vezes, Ivo, os defeitos que nós vemos nas pessoas são exatamente as coisas que nós devemos mudar em nós. Entendi. Então, cada vez que eu escrevo um livro, olha só o meu compromisso. Se eu falo algo no meu livro, eu tenho que andar na sombra das minhas palavras. Você sabe que o maior desafio para mim como escritor é andar à sombra das palavras que eu escrevo. Isso é muito, às vezes é difícil, né? Bom, querido amigo César Romão. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado, mais uma vez. Parabéns pelo seu sucesso. Eu que agradeço a sua presença aqui e eu tenho certeza absoluta que o povo italiano, lendo os seus livros, porque eu leio os seus livros, além de tudo eu sou um fã
seu, eu tenho certeza absoluta que as coisas serão absorvidas daqui e ficam muito mais fáceis mesmo de ser E conduzidas. pela Amazon, as pessoas podem comprar o livro em italiano também. Em italiano se quiserem, também, recebem aqui no Brasil. Tá certo, então. Muito obrigado, César Romão. Antonella, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. A gente volta semana que vem com o nosso Nova Itália. Como é que chama a música? Fragile. Fragile. Clube Dogo e Clube Arisa. Dogo. Clube Dogo, E Arisa. que é a vencedora de Sanremo. Arisa, esatto. Tchau, gente. Até a semana que vem. Tchau. Siamo fragili, se tutti ci toccano.